Olá, hoje nós vamos abordar o tema 2 da nossa orientação online para o concurso da Caixa Econômica Federal. Vamos pegar aqui um tema da SESGran Rio que caiu para Banco do Brasil. A importância da satisfação do funcionário, do colaborador, certo? A gente vai abordar esse tema. Vamos começar aqui pelos textos motivadores, a gente vai fazer a interpretação, vamos encontrar o problema e na sequência, quando a gente sair do problema, nós vamos fazer nosso organograma, né? Aquela aranhazinha para separar as ideias mais importantes que nós podemos abordar. E vamos também, lembrem que a aranha que eu faço aqui é uma aranha para ajudar vocês a pensar o tema, né, para dar algumas ideias, mas que vocês não precisam se prender a essa aranha, tá? Coloquem as ideias que vocês acharem mais interessantes, desde que vocês tragam a progressão textual. Então lembrem, quando vocês forem montar a aranha de vocês, é muito importante que vocês conectem as patinhas. Então, a primeira ideia tem que estar relacionada com a segunda, que está relacionada com a terceira, com a quarta patinha, tá? Porque essa ligação semântica vai ser importante na hora de elaborar o texto, para que não aconteça aquela coisa do problema de coesão e coerência, para a banca não marcar ali falta de conexão entre as ideias, certo? Então, nessas aranhas que eu estou apresentando para vocês, se vocês observarem, existe uma contiguidade semântica entre uma ideia e outra. Vocês não precisam necessariamente usar as ideias que eu estou colocando na aranha se vocês não quiserem. Se quiserem, podem usar, certo? Mas o importante é que ao montar a aranha de vocês, né, nesse aprendizado da montagem da aranha, vocês observem essa contiguidade semântica. Beleza? Então vamos lá para o motivador. No texto motivador a gente vai encontrar a problemática. Bora encontrar a problemática e saber, eu já falei aqui qual é o tema, né? Mas eu não falei ainda qual é o problema, porque o problema a gente só vai saber quando ler o texto motivador. Fechou? Vamos para ele? Olha só, reflita sobre as variáveis que podem contribuir para a elevação dos patamares de satisfação profissional e assim impactar os serviços prestados ao público por uma instituição como a Caixa Econômica Federal. Aqui eu fiz uma adaptação, né? Era um tema para Banco do Brasil e eu coloquei Caixa Econômica, já que a gente está se preparando para a Caixa. Então, para situar a discussão, são oferecidos fragmentos de textos abaixo, que tem o objetivo de subsidiar sua reflexão para a produção da redação, não os copie, isso é importante. Aí a gente vai aqui para o texto 1. Ao notarem que a empresa se importa com o seu bem-estar, os colaboradores e times se sentem valorizados. Eles percebem que a organização não está se dedicando apenas ao crescimento dela, mas também ao seu pessoal. Isso tudo é um investimento no capital humano, além de gerar uma imagem positiva no mercado. As companhias que vêm priorizando o bem-estar estão, inclusive, se destacando como inovadoras. E aí a gente vai para o texto 2, né? Vamos lá para o texto 2. Sistema de recompensas e satisfação no trabalho. As instituições precisam de pessoas preparadas, motivadas e satisfeitas para pôr em prática os objetivos estratégicos por elas definidos. Um dos maiores desafios da gestão de recursos humanos é conseguir maximizar o desempenho e a qualidade de vida dos seus colaboradores, porque deles depende o sucesso do negócio. E aí vamos lá para o texto 3. Ao contrário do que se pensa, são as pessoas e não a tecnologia que geram capital nas empresas, pois por meio de seus conhecimentos, habilidades e competências são capazes de gerar bons resultados e podem fazer as organizações obterem mais lucro. São as pessoas que gerenciam a tecnologia, se relacionam com o mercado e os clientes, ajudando a tornar a empresa competitiva. Viram aí? Apareceram 3 textos motivadores bem alinhados, né? Todos 3 falando dessa importância aí da satisfação do stakeholder, né? O funcionário. Só que na sequência a gente tem os comandos. Vamos ver se o contraditório aparece aqui nos comandos. Considerando as reflexões suscitadas pelos textos acima, elabore uma redação de caráter dissertativo argumentativo abordando o seguinte tema:
A influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Olha só, não apareceu contraditório, não é? A banca não trouxe qual é o problema. Então, quando isso acontece, o que é que a gente faz, né? Qual é o procedimento? Pegou a frasezinha do tema ali, ó, a satisfação, né? Ó, a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Então, a gente vai trabalhar como negativo essa palavra satisfação, a gente vai colocar ela no inverso, a insatisfação. Se a satisfação, de acordo com os motivadores, gera o sucesso da empresa, a insatisfação gera o fracasso dela. Concordam? Por quê? Porque o terceiro motivador mostrou aqui que não é a tecnologia que faz com que uma empresa realmente angarie o mercado, são os colaboradores. Então, sendo assim, quando os colaboradores estão insatisfeitos, automaticamente a empresa perde mercado. Então, a gente vai trabalhar com esse contraditório aí e na sequência, né, nós vamos abordar o aspecto positivo da satisfação. Fechou? Vamos para a nossa aranha? Olha aqui, na nossa aranha a gente sempre vai colocar o tema no meio, né, o tema que a banca deu, a influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário, e vocês vão escolher quantas patinhas vocês desejem, tá? Aqui, quanto mais conteúdo vocês tiverem, melhor. Como é do ponto de vista ilustrativo, que eu tenho trazido aqui essa aranha, eu coloquei 3 perninhas apenas e preferi estender mais na ideia. Mas vocês vão ver que pode acontecer de ter temas que a gente coloca mais perninhas e coloca palavra ou palavra-chave, né? Um substantivo só, ou 2 substantivos, ou uma expressãozinha curta que já faz a ligação para o que a gente quer dizer. Então, uma aranha não precisa necessariamente ter uma ideia na patinha. Ela pode ter ali uma palavra-chave, uma expressão-chave, 2 palavras, tá? Então, isso aí fica muito a critério de cada um que está escrevendo. Vamos ver a nossa aqui. Então, a gente dividiu, ou colocou aqui aspecto positivo, satisfação no trabalho, e aspecto negativo, insatisfação. Vamos lá. Então, na primeira patinha do aspecto positivo, a gente pode abordar aqui, ó, a percepção de recompensa melhora a produtividade. Esse é um argumento que pode ser desenvolvido. Essa coisa da satisfação, ó, contribui para a motivação pessoal, a criatividade, engajamento com a cultura da empresa. Essas questões também podem ser desenvolvidas a partir da ideia da satisfação. O colaborador, ele é o quê? Impulsionado a aumentar o desempenho quando ele está satisfeito, né? Em decorrência do sentimento de bem-estar que é gerado pela satisfação. E aí, quais são outros sentimentos aí que são agregados e associados, né? É criada uma relação de confiança dentro da empresa, o funcionário se sente respeitado, reconhecido pela empresa, e isso tudo faz com que ele queira sim trabalhar melhor. E do outro lado, o que a gente pode abordar? A gente pode abordar que a insatisfação faz o quê, né? Aumenta a rotatividade de funcionários e favorece o absenteísmo. Muitos funcionários saem das empresas que têm um clima difícil de trabalhar ou que não motiva os funcionários, que não trabalha efetivamente o valor que o funcionário tem, não reconhece, tem um clima, né, desgastante e estressante ali. Então, isso aí favorece o que? A fuga, né? Os funcionários simplesmente saem. E qual é o problema de estar contratando novos funcionários, né? Requisitar uma equipe, fazer um treinamento. Então, isso tudo atrasa muito. E fora o tempo que leva, né? Que uma empresa leva para fazer com que um funcionário esteja treinado ali dentro da função que ele precisa exercer. Então, sim, essa coisa da rotatividade é algo custoso, especialmente para as empresas. A insatisfação, eleva o índice de estresse entre os colaboradores, o que pode prejudicar tanto o trabalho quanto a imagem da empresa. Imagine um funcionário estressado, chateado e irritado no atendimento ao público.
Isso aí pode gerar problemas, né? Tanto na oferta aí, que a gente vai abordar aqui na sequência, de produtos quanto de serviços. Então, ó, no próximo aqui, na próxima patinha, a insatisfação do funcionário pode interferir na qualidade do produto ou do serviço que é oferecido. Também tem isso, né? Então, a insatisfação pode levar o funcionário tanto a fazer com que o produto não chegue na mão do consumidor da forma que o consumidor gostaria, como pode também, sim, por que não, prejudicar o produto, né? Fazer com que ele não fique ali na excelência, a depender da empresa, certo? Então, esses são alguns pontos que a gente pode abordar no aspecto negativo, no aspecto positivo. Trabalhem em cima de desenvolvimentos entre 8 e 10 linhas. Olha só a instrução. Façam 2 parágrafos de desenvolvimento. Assim vocês vão ter maior controle das ideias. Um parágrafo positivo, que é o primeiro, só abordando esses pontos que estão em azul ou que se alinham com eles, outros que vocês queiram trazer. E na sequência, no parágrafo D2, vocês vão abordar só os aspectos negativos. Essa ordem de positivo e negativo é muito importante. A banca, quando lê um texto organizado com relação às polaridades, o que é que ela entende? Ela entende, esse candidato sabe argumentar, ele conhece as regras de argumentação, as técnicas, as estratégias, tá? Então você está mostrando para a banca domínio argumentativo. Então tome cuidado na hora de abordar aí as ideias positivas, as ideias negativas. Pense, se está ligado à satisfação do cliente é positivo, se está ligado à insatisfação é negativo, né? Então a gente vai abordar ideias negativas no D2 e ideias positivas no D1. Faz um D1 extenso, faz um D2 extenso, para não precisar fazer o D3. Por quê? É muito melhor que a gente aborde vários pontos relacionados a um assunto do que a gente aborde 3 assuntos diferentes, tá? Então, um D1, um D2 e um D3 vai trazer aí 3 ideias. É muito melhor que a gente aborde 2 ideias, uma positiva e uma negativa, bem fundamentadas, que a gente invista mais naquela coisa. Começa o parágrafo com uma afirmativa, na sequência vem uma justificativa, ou seja, a gente explica por que daquilo ali, depois a gente traz um exemplo que ilustra aquele porquê ou que ilustra a afirmativa, e na sequência a gente pode trazer dados ou podemos trazer comprovação, alguma legislação que caiba naquele assunto específico. Então, o que é que compõe o nosso parágrafo, né? Uma afirmativa na entrada do parágrafo, depois uma justificativa, na sequência um exemplo, depois dados ou comprovação. Aí a gente tem uma ideia bem fundamentada, certo? Vamos tentar fazer dessa forma, que aí fica melhor, tá bom? Vamos lá então para a conclusão? Lembrando que na conclusão a gente vai procurar ali resolver os aspectos negativos e não vamos repetir os positivos, tá? Fiquem ligados nos positivos, eu tô jogando eles para cima ali para que a gente não solucione o problema com eles, senão a gente vai repetir o nosso texto, a gente vai repetir as nossas ideias, a gente não vai ganhar em progressão, tá? A progressão é medida por quanto você consegue evoluir no raciocínio e trazer novos conhecimentos sobre uma mesma ideia. Então, é bem importante que a gente trabalhe na progressão e que a gente não se repita no texto, tá bom? Olha só aqui possíveis soluções para esse problema. A satisfação do funcionário melhora os resultados financeiros e contribui para a satisfação do cliente. Favorece o bom atendimento, impulsiona soluções inovadoras. Os funcionários acabam se esforçando mais para superar as expectativas, o que contribui para o sucesso da empresa. Então, a gente fecha aqui, lembrando que os aspectos que a gente vai abordar na solução, essas perspectivas, né, de resolução do problema,
só devem aparecer depois, na segunda parte da conclusão. Antes a gente vai colocar aquela conjunçãozinha conclusiva. Vamos lembrar quais são as conjunções conclusivas. A gente pode usar o portanto, enfim, por fim, em síntese, ou a gente pode usar também conjunções explicativas, o com isso, por isso, diante disso. Vai depender de como a gente terminar o D2. Vocês vão precisar observar direitinho como é que termina o D2 de vocês para fazer o gancho ali com a conclusão, certo? Depois de fazer uma pequena frase, que é aquela deduçãozinha daquilo que já foi defendido no texto, ponto, uma frase de uma linha e meia, duas, aí sim nós vamos para as soluções. E lembrem, no começo, pelo menos da primeira solução, vamos colocar um marcador de progressão textual. É preciso, é necessário, é urgente, é mister, certo? É fundamental, porque aí, ó, traz a perspectiva de solução para o futuro. Tá bom? Fechou aí? Então, se vocês fizerem desse jeitinho, o texto vai ficar bem organizado, a banca vai entender que a argumentação tá batendo ali bem direitinho e a nota da gente, a gente se encontra então no nosso terceiro tema e eu fico aguardando essa redação de vocês.